Olá pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar que as empresas não deveriam estar voltadas a distribuir lucros para os sócios e acionistas? Pois é, essa é a lição de número 2 do livro 23 coisas que não te contaram sobre o capitalismo. Vamos junto? Até os anos 70, os CEOs, aqueles burocratas privados, eles buscavam expandir as empresas porque isso trazia prestígio para eles. Só que havia um atrito entre os seus interesses e os interesses dos acionistas, que queriam lucros a curto prazo. Isso fez com que, após as reformas neoliberais dos anos 80, há uma vitória dos acionistas naquilo que ficou conhecido como teoria da maximização do lucro dos acionistas, aonde os CEOs só poderiam ser remunerados na proporção que eles pudessem gerar de lucro aos acionistas. Isso fez com que as empresas, para maximizarem os seus lucros, buscassem reduzir os seus gastos, principalmente cortando salários, cortando benefícios, com um processo amplo de terceirizações, demissões em massa e depois recontratações de trabalhadores sem sindicalização para pagar menores salários. Isso fez com que essa elite, os CEOs e os acionistas ficassem muito ricos, mas o norte-americano médio, a classe trabalhadora norte-americana, empobreceu nesse período. A taxa de crescimento per capita até os anos 80 nos Estados Unidos era de 3,5%. Após essas reformas, buscando maiores lucros para os donos das empresas, para os acionistas, a taxa de crescimento per capita caiu para 1,6% no período até 2009. Além disso, as empresas, para buscar valorizar as suas ações, elas promoviam aquilo que era chamado como recompra de ações. Muitas empresas investiam grande parcela dos seus lucros recomprando as ações para manter essas ações sempre valorizadas. E há um caso, por exemplo, da General Motors, que entre 1986 a 2009 gastou mais de 20 bilhões de dólares fazendo recompras de ações. Se tivesse investido esse dinheiro, não teria falido, não teria decretado falência em 2009. Né? E uma observação, o Estado norte-americano compra mais de 40% das ações da empresa falida para levantar ela de novo e depois revende as ações, como sempre é feito, né? Quando há crises do capitalismo, é sempre o Estado que recorre. Mas só para a gente poder colocar alguns dados também, o 1% mais rico dos Estados Unidos aumentou a sua fortuna de 25% para 40%. De 13 bilionários que existiam até 1980, os Estados Unidos hoje têm 902 bilionários. Todavia, para a classe trabalhadora, a hora, o salário hora que era pago até 1980, que era de 7 dólares a hora, se mantém praticamente estável até 2017 e hoje está em 11 dólares a hora. Ou seja, a classe trabalhadora norte-americana empobreceu muito, enquanto que aquela parcela mais rica ficou muito rica. Ou seja, o que o Cheng busca nos explicar nesse capítulo? Que as empresas, muitas vezes, ao buscar remunerar melhor os sócios e acionistas, podem comprometer a economia como um todo, principalmente a economia nacional. E, portanto, deve-se perquirir as empresas, deve-se buscar nas empresas uma satisfação coletiva de toda a sociedade, e não apenas aquele olhar individual para os sócios e acionistas, de modo que se busque o desenvolvimento econômico de um país e a satisfação das necessidades coletivas de todos os trabalhadores. Gente, é isso aí, né? Nosso próximo videozinho, nós vamos fazer uma síntese aí desse livro aí, que é muito importante para a gente fazer críticas a esse pensamento neoliberal, que infelizmente vem dominando esse momento presente, e a gente precisa desconstruir isso. Forte abraço!